Adianta eu rezar por uma pessoa que já faleceu, mas que nunca praticava a fé, não frequentava os sacramentos? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, como é que eu posso saber se eu estou na graça de Deus, se eu estou em estado de graça? Essas e outras perguntas que nós trataremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. E a primeira pergunta do Sr. Clayton, se adianta a gente rezar por uma pessoa que não tinha fé. Uma pessoa que, eu vou aumentar a pergunta, se não frequentava os sacramentos, que não acreditava mesmo no céu, adianta rezar por elas? Bom, a resposta é, nós sempre devemos rezar pelos falecidos, especialmente se são pessoas ligadas a nós. Porque quanto mais próximo a pessoa está de nós, mais nós temos obrigação de rezar por sua alma. Acontece o seguinte, nós nunca podemos ter a certeza absoluta se a pessoa foi para o inferno ou para o céu. Não podemos ter certeza absoluta. Nós podemos ter uma certa ideia de acordo com a vida que a pessoa levou. Agora, eu sempre insisto no canal de que a maior parte dos teólogos defende que Deus dá para todo mundo a graça da boa morte. E, portanto, a graça da pessoa de se converter e de se arrepender, de ter um ato de contrição perfeita, mesmo que seja nos últimos momentos da vida da pessoa. Normalmente, a pessoa vai corresponder a essa graça se durante a vida dela ela viveu bem, de acordo com Deus Nosso Senhor, de acordo frequentando os sacramentos. Normalmente é assim. Mas pode acontecer de uma pessoa que levou uma vida ruim, mas no fim da vida se converte. Já aconteceu muitas vezes e pode acontecer sem que nós saibamos. Por isso que a nossa oração deve sempre, nós devemos sempre rezar pela pessoa, sobretudo aqueles que são próximos a nós, parentes. Quanto mais próximo, mais essa obrigação é grande. Agora alguém vai dizer, mas do que adianta eu rezar depois da morte? É que para Deus não vive no tempo. E Ele vai considerar essa minha oração como algo que pesa na balança dele dar uma graça maior para a pessoa, ou dele ter dado uma graça maior para a pessoa. Eu queria até já ter contado aqui no canal o caso que aconteceu ali no Império Romano durante a perseguição dos cristãos, mas que havia muita conversão dos cristãos, só que eles eram muito discretos, porque quem se declarava católico acabava sendo levado para ser devorado pelas feras. Mas muita gente se convertia vendo os mártires morrendo para não negar a Jesus Cristo. E uma dessas pessoas que se converteu era a criada de um governador romano, que era pagão, que era anticatólico, mas que tinha essa criada, que ele não sabia que era cristã. Ele teve uma filha, a filha morreu muito cedo, morreu prematuramente, e depois esse governador se converteu. E quando ele se converteu, baixou sobre ele uma tristeza muito grande, porque ele não tinha batizado a filha e, portanto, ele não podia ter certeza que ela estava no céu. Nesse momento, entrou no quarto a criada e disse, senhor, por que isso está tão triste? Disse, não, porque... Aí contou a história e disse, não se preocupe. Às escondidas, eu batizei a criança. E o governador estava justamente rezando para que Nosso Senhor desse uma solução para o caso. Nosso Senhor já tinha dado uma solução para o caso em atenção às orações que ele ia fazer depois. Então, é chamado oração retroativa, que para Deus não tem tempo, mas ele considerando, ele sabendo que a pessoa no futuro iria rezar, ele então, em atenção a essa oração, pode ter dado mais graças para a pessoa no momento da morte, se tornado aquela graça da boa morte ainda mais intensa, por causa das minhas orações, ainda que essas orações tenham sido feitas depois. Agora, isso quer dizer que se a pessoa ela morreu mal e foi para o inferno, minhas orações vão valer de alguma coisa para tirá-la do inferno? Não, aí não. Se a pessoa recebeu a graça e disse não e morreu em estado de inimizade com Deus, a morte sela o destino eterno da pessoa. É por isso que a vida é tão séria que nós não podemos facilitar. Pensar, depois meus parentes rezam por mim. Não é bem assim, mas eu devo continuar rezando pelas pessoas, sobretudo aqueles que me são mais próximos.
O Sr. Leandro pergunta o seguinte: tem uma dúvida sobre o tema de um dos vídeos. Se uma pessoa em estado de pecado mortal sofreu muito por uma doença, mas não frequentava a Santa Missa, nem buscava os sacramentos, mas buscava rezar o terço de vez em quando, em casa assistia à missa, essa pessoa, quando morrer, os sofrimentos que ela teve, purgará os seus pecados e ela se salvará, ou depois da morte essa alma irá para o purgatório ou foi condenado à morte eterna? Então, parte da pergunta já está respondida. Nós nunca podemos saber se a pessoa foi condenada ou não e, portanto, devemos continuar rezando. Agora, no caso dessa pessoa que o senhor menciona, existem alguns elementos muito positivos. A pessoa que reza o terço todos os dias é um sinal muito forte de que a pessoa vai se converter e ela vai morrer bem. Quem reza o terço todos os dias, Nossa Senhora dá um jeito. Portanto, eu tenho muita esperança por essa pessoa que o senhor está dizendo. Isso não justifica o fato dela não ir aos sacramentos, etc., a não ser que ela estivesse doente, não pudesse sair. Não justifica qualquer outro pecado, mas é um sinal muito forte de salvação se a pessoa reza o terço todos os dias. Quem tem a devoção a Nossa Senhora, diz São Luís Grião de Montfort, diz isso, Santo Afonso diz isso, é um sinal infalível de salvação aquele que é realmente devoto de Nossa Senhora. E uma das formas de ser devoto de Nossa Senhora, conforme ela mesma pediu, é a reza diária do terço. Repito, a reza diária do terço não justifica nenhum pecado. E a pessoa que usa o terço para justificar o pecado, ela está pecando. É um pecado ainda maior. Mas a pessoa que tem as fraquezas, tem os seus problemas, mas procura rezar o terço todos os dias, Nossa Senhora vai dar um jeito. E eu tenho experiência lidando com muitas famílias, com muitos jovens sobretudo, como o terço realmente transforma a vida das pessoas. Porque Nossa Senhora, ela quis colocar, ela que criou o terço, ela deu o terço a São Domingos de Gusmão, e ela quis dar essa força ao terço, de maneira que, nesse caso que o senhor disse, ela rezava o Santo Terço, é um sinal muito grande, muito bom, muito positivo de salvação. Mas também a gente não pode ter certeza absoluta, como o senhor diz, nem sei se ela rezava todos os dias, mas é um sinal muito positivo e mais uma razão para o senhor rezar ainda mais por essa pessoa. Dona Zulmira pergunta o seguinte, aliás, antes entra um outro protestante no nosso canal e diz assim: purgatório é invenção do Vaticano, essa seita católica, suas heresias e superstições, que povo cansativo. Digo, provavelmente um protestante, e diz: quem diz isso nunca leu a Bíblia como deveria, porque, como eu já disse em outros vídeos, a realidade do purgatório está em vários lugares da Sagrada Escritura. Está o próprio São Paulo, antes mesmo dele ir para Roma, certo? O Vaticano, enquanto tal, nem existia. O livro dos Macabeus, que os protestantes, que Lutero tirou da Bíblia para justificar a sua falsa doutrina, isso seria o modo da gente começar a conversa. Purgatório é invenção do Vaticano, é realmente de rir. Agora, essa seita católica, suas heresias e superstições. Ele diz: meu caro protestante, o que é heresia? O que é heresia? É a pessoa que se afasta da boa doutrina. E o que foi o protestantismo, se não afastar-se da doutrina na época de 1500 anos, dada por nosso Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, dos bispos e do Papa, sucessores dos apóstolos? A heresia é justamente afastar-se disso. Bom, mas não vamos perder mais tempo com isso. Vou para as últimas duas perguntas. Dona Zulmira diz o seguinte: como a gente vai saber se está em estado de graça? Bom, nós podemos fazer vários vídeos sobre isso. Só que eu me refiro a uma passagem do Evangelho. Nosso Senhor disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai e eu faremos nele a nossa morada. Ou seja, aquele que pratica os mandamentos. Nosso Senhor antes falou do batismo, é preciso ser batizado. Aquele que é batizado, ele recebe a graça de Deus. E se ele pratica os mandamentos, Deus Nosso Senhor se transforma, continua amigo dele e faz nele a sua morada. Então a pessoa que é batizada e permanece na graça de Deus, ou seja, permanece cumprindo os mandamentos,
ela permanece o templo do Espírito Santo e nós dizemos que a pessoa ela está em estado de graça. Ela tem em si a graça habitual. A Santíssima Trindade habita na pessoa que está em estado de graça. A pessoa é templo do Espírito Santo. Né? E ela, com isso, ela se torna herdeira do céu. Só quem tem o estado de graça, então, é herdeiro do céu. Mas e o caso de uma pessoa que nunca conheceu a igreja e que não foi batizada, é possível que ela vá para o céu? Sim, esses casos nós tratamos já em outros vídeos do canal. Aqueles que não estavam, sugiro que vejam os vídeos do canal. Se tiverem ainda assim dúvidas, coloquem nos comentários que eu procurarei tratar depois, mas eu não quero me alongar muito sobre esse ponto, é mais responder esta pergunta. Então, como sabermos que estamos em estado de graça? Sabemos quando não temos em nossa alma uma ofensa grave, não temos em nossa vida uma ofensa grave contra um dos mandamentos. Porque é o que o nosso diz, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que me ama, segue os meus mandamentos, e nós faremos, meu Pai e eu faremos nele a nossa morada. Então, quem cumpre os mandamentos, ou quem não comete algo grave contra os mandamentos, esse permanece na graça de Deus. Como é que eu sei, né, que um pecado, então, é grave? É quando, numa ação que eu cometo, é uma ação de si ruim, ou seja, tem uma matéria que é grave, eu tenho pleno conhecimento, eu ajo em conhecimento de causa, estou na plena posse da minha razão, não estou dormindo, nem estou com um sonífero, nem nada, eu estou em pleno conhecimento e pleno consentimento, eu decido fazer aquilo. Então é uma coisa que é errada gravemente, matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento da vontade. Então, uma pessoa que, sem querer, imagina uma criança que, sem querer, liga a eletricidade enquanto está uma pessoa mexendo no chuveiro, a pessoa leva um choque e fica gravemente doente, a matéria de si é grave, podia ter matado aquela pessoa. Só que a criança não tem nem pleno conhecimento e nem ela quis matar aquela pessoa ou ferir aquela pessoa gravemente. Enquanto que uma outra pessoa que já esteja na posse, sua razão, ela tem pleno conhecimento e ela quer fazer mal à pessoa que está mexendo ali no chuveiro e que pode levar um choque grave, aí a pessoa comete um pecado mortal, porque existiam essas três coisas. O pecado mortal é a única, eu sublinho, é a única coisa que pode matar a graça dentro da nossa alma. Única coisa. Então, se a pessoa não comete um pecado mortal, ela é batizada, não comete um pecado mortal, ela está na graça de Deus. Se a pessoa comete um pecado, mas ela se confessa validamente, ela volta a ter a graça de Deus e recebe de volta todos os méritos que ela perdeu pelo pecado mortal. Não sei se está claro esse ponto. Se quiserem que eu entre mais a fundo nisso, por favor, coloque nos comentários as dúvidas. Quanto mais específica for a dúvida nos comentários, mais facilita a gente tratar delas. E para terminar, a pergunta, que é uma pergunta importante, muitas pessoas fazem, a pergunta da Dona Elizabeth. Bom dia. Minha família inteira e amigos, ou são ateus, agnósticos, ou do candomblé, espíritas, protestantes, ou até protestantes que eram católicos. Só eu sou católica. Uma dessas primas que era católica hoje é protestante e fica me dizendo coisas. Eu sou uma pessoa sem palavras rápidas, me faltam respostas certas na hora precisa. Não falei nada. Rezo por todos, mas eu fui me afastando, pois se o assunto é religião, tenho experiência com eles que não creem na igreja, são soberbos. Sendo assim, os encontros não são muito agradáveis para mim, os assuntos e músicas são mundanos. Preferi ir me afastando, fico de mãos atadas. Sou feliz por ser católica e não tenho muito o que fazer a não ser rezar por eles. Se o senhor quiser falar a respeito, agradeço muito. Falo com muito prazer, Dona Elizabeth, porque eu vejo que nos comentários é um problema de muitas pessoas. Talvez não que a família inteira não seja católica, mas muita gente, né, que diz que, puxa, eu sou um dos poucos na família e parece que quanto mais eu falo, pior fica. Então vamos só ver alguns pontos. É claro que a gente podia conversar aqui várias horas sobre o assunto, mas alguns pontos para reter hoje, né, ao meu ver. Primeira coisa, sou feliz por ser católico. Isso nós não podemos perder e ninguém pode tirar isso de nós. Eu sou católico e ainda que o mundo inteiro
não é? Vem contra mim. Se a graça de Deus me ajudar, eu quero ser católico até o final, ainda que eu seja o único, não é? Eu quero essa graça de permanecer fiel à Santa Igreja Católica, que é a única igreja verdadeira, fundada pelo único Deus verdadeiro, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para ser arca de salvação para todos os homens. E é por isso que eu devo continuar rezando por eles, para que eles também se salvem. Agora, alguns pontos. Existem ocasiões sociais, algumas são evitáveis e outras são inevitáveis, ou quase inevitáveis. Existem certos encontros sociais ou ambientes de trabalho que é inevitável nós temos que frequentar. Se aquele ambiente é uma ocasião próxima de pecado para nós, a senhora mencionou as músicas, digamos que seja um jovem que é muito facilmente excitável para o pecado, e aquelas músicas levam ele facilmente ao pecado, ele deve fazer tudo o que estiver ao alcance dele para deixar de frequentar esses ambientes, né? Procurar mudar de emprego, enfim, o céu é dos violentos. A pessoa precisa fazer violência contra a ocasião de pecado e procurar, em toda medida que tiver ao alcance da pessoa, mudar aquela ocasião. Se ainda assim a pessoa não consegue, não tem meios de sair da ocasião, ela deve, durante a ocasião, recorrer naquela hora mesmo às orações jaculatórias, rezar interiormente: minha mãe, ajudai-me, não permita que eu caia nesse pecado, etc. Então, ocasiões próximas de pecado nós devemos evitar de todos os modos. Existem outras ocasiões que não são próximas, não me levam diretamente ao pecado, e se eu evitar aquela ocasião, eu posso quebrar a união da família, enfim. Então, eu devo fazer com todos os cuidados para eu não perder a fé. Eu tenho obrigação de falar sobre a fé em todos os lugares, a todos os momentos? Não. Eu não tenho obrigação de falar sobre a fé a todos os momentos. O que eu sim tenho obrigação é que, se a fé for atacada na minha presença, eu tenho obrigação de resistir àquilo, ou por palavras, ou por atitude. Se alguém, por exemplo, conta uma piada indecente, eu não posso dar risada, porque eu vou estar sendo complacente com aquilo, com aquele pecado, com aquele escândalo. E eu lhes garanto, o fato da gente não sorrir e ficar sério já marca o ambiente. E a gente já disse não sem precisar ter dito nada. Às vezes, se alguém ataca um ponto da fé, ou xinga, enfim, faz uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que com muita educação, com muito respeito pessoal com aquele parente, a gente diz: olha, eu sou católica, ou eu sou católico, eu não admito esse tipo de brincadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, mude de assunto. É desagradável, mas dependendo da ocasião, eu tenho obrigação ou de falar algo, ou de minha atitude ser tal que fique claro que eu não estou aceitando aquilo, né? E eu lhes garanto que até nessas ocasiões, até o pensamento marca a presença. Eu tive várias experiências assim em colégio, em faculdade, e quando a gente internamente toma essa atitude, aos poucos as pessoas vão percebendo, e ainda que seja por um certo medo de causar problema conosco, elas param de falar desses assuntos ou de contar imoralidades na nossa presença, né? Então, esses são algumas poucas indicações, e com isso nós vamos nos tornando, querendo ou não, um certo ponto de referência que lá no futuro vai fazer bem para os próprios parentes que estão nos tornando a vida difícil, né? Então fica aqui poucas indicações, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.